Livro do Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Diz aí para quem está perto de você: se prepare para um tempo de colheita, para um tempo de resposta, de providência de Deus, e não vai ser qualquer coisa. 100 vezes mais, eu creio. E o Senhor o abençoou, e o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou aumentando, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Alguém está me ouvindo aqui? Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram uma veia d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, e agora prosperaremos nessa terra. Amém? Até aqui está ótimo, sente-se aí. Hoje é a segunda quinta-feira de um propósito de 7 semanas, perseverando por uma resposta, perseverando por uma cura, perseverando por uma restauração familiar, perseverando por um milagre. Eu creio em um Deus que faz milagres. Amém? E creio nessa palavra como palavra de Deus, como palavra da verdade, aonde não há sombra de variação, aonde não há contradição. Ela é legítima, autêntica, verdadeira, do início ao fim. Olha para cá. E hoje é a segunda quinta-feira, e o desafio é, para mim, ensinar para vocês a respeito de perseverança durante essas 7 semanas. Ensinar para vocês o que é perseverar durante essas 7 semanas. Porque na nossa natureza, nós, por natureza, desistimos muito fácil. Muitas vezes entendemos dificuldades e obstáculos como um sinal de Deus em que a gente deve parar ou mudar o que está fazendo. Quando você tenta algo que você tanto quer, quando você luta por algo que tanto quer, e você começa a enfrentar dificuldades e portas fechadas, e nada dá certo, e as coisas não funcionam naquele tempo que você achou que funcionaria, e as coisas se complicam mais ainda, alguém diz assim: está vendo que isso aí não é de Deus? Está vendo que isso aí não é de Deus? Porque se isso aí fosse de Deus, dava certo, era logo no começo. E eu não sei onde está escrito isso na Bíblia. Eu não sei quem estabeleceu essa regra teológica. Olha para cá, porque na minha vida, tudo que eu tenho vivido é o contrário disso. Tudo que eu tenho experimentado na minha vida é o contrário disso. Para mim nunca nada foi fácil. Alguém está me ouvindo aqui? Mês passado tivemos uma prova disso. Eu fiz uma cirurgia no coração que não deu tão certo. O médico disse: tem que fazer outra. E eu fiquei relutando, fazer outra, vou fazer mais não. Mas aí vem a voz do Espírito e diz assim: faz porque eu estou contigo, faz porque eu estou mandando você fazer. E a gente vai lá e faz. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para mim. Tudo que eu tentei já fazer na minha vida, tudo que eu consegui na minha vida, foi com grande dificuldade. Deus não deixou e não permitiu que facilitassem para mim. Olha para cá, olha para mim. E eu sei que muitas pessoas chegaram aqui hoje, trazendo com elas o seu desespero, o seu sofrimento, suas lutas, suas dores.
e precisando de um direcionamento de Deus e uma resposta de Deus. Só que nós falamos muito de perseverança, mas não sabemos ainda perseverar na luta cotidiana do nosso dia a dia. Alimentamos a falsa ideia de que quando a gente chegar num certo patamar de vida, ou alcançar um certo milagre, ou alcançar uma certa vitória, que os nossos inimigos estarão vencidos por completo, e nós estaremos livres de toda a tribulação ou perseguição. E a vida não é assim. A vida não é assim. Você vence certas etapas, você supera certas situações, você às vezes enfrenta um ano difícil, e lá na frente já vão existir outros problemas e desafios para você vencer outra vez, porque a vida é essa luta, a vida é essa guerra constante. Alguém está me ouvindo aqui? Mas aí a gente precisa entender e aprender sobre o que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Diz aí: Deus quer o melhor para você. Fala isso com força. Deus tem o melhor para você. Olha para mim, olha para cá. Não, meu irmão, tribulação, dificuldade, fases ruins, difíceis na vida, todos nós passamos. Todos nós passamos. Mas não é a vontade de Deus que um filho seu viva sempre na miséria. Não é a vontade de Deus que você viva a sua vida toda sem se livrar de um problema, de uma situação que está ali a vida toda te atormentando. É como eu digo aqui repetidas vezes: deserto tem porta de entrada e tem porta de saída. Deserto tem tempo determinado para começar e também tem tempo determinado para acabar. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá, olha para mim. Agora, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É me castigar? É me punir? É me deixar humilhado diante de certas situações? É permitir que o inimigo triunfe sobre mim? É permitir que o inimigo me esmague e destrua a minha vida? Não, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua é me abençoar e te abençoar. Alguém está me ouvindo aqui? E você vê isso na natureza de Deus. Você vê isso do Gênesis ao Apocalipse. Você vê isso impregnado na natureza desse Deus que é bom. Que é bom. Então ele faz Isaac prosperar no meio de uma crise. E diz aí para quem está perto de você: você vai prosperar na crise. Você vai crescer na dificuldade. Você vai ficar mais forte na perseguição. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Vem para cá. Olha para mim. Olha para mim. No meio daquela crise, de se encontrar numa situação difícil, de ser expelido de um local, de uma terra, porque sua riqueza era tão grande que não comportava mais aquele lugar, não comportava mais Isaac, rebanhos com seus bens. Então mandam que ele vá embora de lá, e ele fica procurando canto. E ele fica procurando canto depois que ele colheu, e ele plantou e colheu 100 vezes mais na crise. Diz aí: quando você semeia na crise, Deus te abençoa. Abrindo aqui um parênteses. Não. Quando você semeia na crise, Deus te abençoa. Amém ou não amém? Olha para cá. Ele planta e colhe 100 vezes mais. Mas aí alguém diz assim: aqui não dá para você não, filho. Você está muito rico. Você está muito poderoso. Você cresceu demais. É bom você sair aqui do nosso meio. Ele fica buscando um lugar onde ele possa se estabelecer com toda aquela multidão de pessoas e de rebanho de gente que trabalhava para ele. Então ele começa a cavar poços, porque tem que ter água, e onde não tem água não tem vida, não tem alimento, não tem nada. Ele começa a cavar poços. Cavar poços não é fácil não, irmão. Amém ou não amém? Eu tenho um terreninho lá no sertão do Pentecoste, um lugarzinho seco.
E aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era cavar um poço. Aí eu chamei um velho que tinha por lá. E o velho veio, quebrou um galho, um pedaço de árvore lá, fez um garrancho, que tinha duas pontas, uma para cada lado e uma vara no meio. E lá foi o velho andando e balançando aquela vara no meio do terreno lá. Quem já viu isso? O velho andando e balançando a vara. E eu digo, esse velho está fazendo macumbaria aqui dentro do terreno? É pagelância que ele está fazendo aqui dentro do terreno? Aí o rapaz disse, não, ele está procurando onde é que tem um lençol d'água. E eu disse, com essa vara? Com esse pedaço de pau, com esse garrancho aí? Ele disse, é. Mas o velho estava lá, ó. Aqui não tem não, viu, pastor? Aí, rapaz, aqui não tem não. Aí foi andando. Chegou no canto, terminando aquela vara, a vara fez assim, ó. Apontou para baixo. Ele foi olhar lá, aqui tem um lençol d'água. Botou uma vara lá, para marcar o local, começou a cavar e deu água, e tem água até hoje. Você está me ouvindo? Não é fácil não. Mas quando uma coisa é direcionada por Deus, quando Deus está no negócio, em meio às tuas lutas e dificuldades, Deus te dá sempre sinais da fidelidade dEle na sua vida. Diz aí, irmão, você pode não estar entendendo agora, você pode não estar vendo agora, mas Deus está te dando sinais da fidelidade dEle na tua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá. Esquece essa história de querer as coisas fáceis, porque não serão fáceis. Não será fácil. Diz isso, irmão, não vai ser fácil. Vai ser difícil, mas você vai conseguir, você vai vencer. Cava poço, e o poço dá muita água. Então aqueles homens ficam com inveja. Não pode. Por que a gente procura cavar e não dá certo, e para ele dá certo? Se nós estamos na mesma terra, debaixo do mesmo sol, por que dá certo para ele e para nós não dá certo? Quem é que faz a nossa sorte? Alguém está me ouvindo aqui? Eu estava ouvindo uma discussão um dia desses, alguém falando de sorte e de destino. Eu sei que existem pessoas que se consideram sem sorte. Sabe aquelas pessoas que nasceram numa situação muito difícil, que viveram a vida toda numa situação de muito sofrimento, passando muita necessidade, vivendo uma vida miserável, e essa pessoa diz assim: eu sou uma pessoa sem sorte. Mas será que é mesmo? Sorte ou azar? Eu sei que muitos vieram aqui de situações de condição desfavorável, mas não importa o lugar que você nasceu, de que família você veio, ou se existia alguma maldição na sua família, isso não importa de que buraco você saiu. O que importa hoje é Deus na tua vida, mudando a tua história e o teu destino. Olha para cá. Não importa. Eu entendi que quem constrói a minha vida sou eu e Deus. Quem constrói o meu destino sou eu e Deus. Quando eu procuro alinhar as minhas escolhas e as minhas decisões, eu procuro alinhar isso com o coração de Deus e com o propósito dele para a minha vida. Diz, irmão, você é o construtor da sua história. O que você vai viver daqui para frente, você precisa começar a construir hoje. Fala de novo, o que você vai viver daqui para frente, o que você vai receber da parte de Deus, está relacionado ao que você faz hoje, a decisão que você toma hoje, os poços que você cava hoje. Olha para cá, olha para mim. O que eu vou viver está relacionado às minhas escolhas e às minhas decisões hoje. Se eu escolho em alinhamento com aquilo que Deus quer,
com o objetivo dele para a minha vida, entulhar meus poços. Podem me perseguir, falar mal de mim, caluniar e fazer o que quiser. Lá na frente Deus vai estar me esperando com a providência dele preparada para a minha vida. Diz aí, tem uma providência de Deus que já está preparada e já está ali na frente, só esperando você chegar até lá com a sua perseverança.